Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Começo, como sempre, pedindo aqui as minhas bênçãos aos mais velhos, aos mais novos, aos meus iguais, para a gente dar início aqui a mais um episódio do nosso podcast Caminhos de Odé. E, como sempre, eu começo fazendo aqui a leitura de algumas informações sobre o nosso convidado do episódio. E hoje eu recebo aqui o Babá Toripê. Ele é babalorixá do Ilê Axé Opô Oxogun Adê, que fica lá em São Cristóvão. É natural da ilha de Taparica, na Bahia, e, portanto, é descendente do culto tradicional de Egungun. É filho do Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador. É licenciado em dança pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. É mestre em educação pela UFS, a Universidade Federal aqui de Sergipe. E é professor aposentado da Rede Estadual de Sergipe e do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia aqui do estado. Babá, eu começo pedindo a sua bênção e lhe agradecendo já de antemão aqui pela sua disposição, pelo seu tempo, pela sua vontade em participar do nosso podcast. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui e meu orixá nos abençoe. Eledamin Obeinhu. Que meu orixá lhe proteja e me coloco à disposição para que a gente possa ter essa conversa da maneira mais produtiva possível e que essas informações contribuam para o aprimoramento do nosso entendimento da nossa ancestralidade e cultura. Perfeito. Eu começo lhe perguntando, Babá, justamente sobre ancestralidade, porque a gente fala em candomblé, a gente fala nas religiões de matrizes africanas de um modo geral, mas do candomblé em específico, e é uma religião que tem crescido muito. Muita gente tem procurado, muita gente tem buscado, internet, filmes, novelas, tem falado sobre o candomblé, mas é uma religião que tem muito a ver com ancestralidade, não é? Então, falando do ponto de vista de ancestralidade, o senhor poderia falar um pouco pra gente quem é o senhor e qual a sua caminhada, como é que ela se construiu do ponto de vista dessa ligação que o senhor tem com as raízes do candomblé? Então, o meu avô e meus tios avós, meu tio Pedro, que foi o primeiro alapinim do Brasil, meu tio Eduardo, tio avô Eduardo, e meu avô, pai da minha mãe, Olegário Daniel de Paula, fizeram parte desse corpo de sacerdotes que fundou o terreiro de Egungun na ilha de Taparica. E o Egum patrono hoje é Babá Boulá, que foi resgatado de um território, né, da encarnação próximo à ilha de Taparica, mas o Egum da nossa família, o Egum patrono da nossa família é Babá Cabacá. Babá Boulá foi acolhido e terminou ganhando notoriedade e hoje é quem responde pela a representação do terreiro. E meu avô, meu tio Pedro e meu tio Eduardo eram de Xangô e cultuavam Xangô porque não existe Egum sem orixá e não existe orixá sem Egum. O ancestral tem a responsabilidade de ser reconhecido e adorado por ter deixado todo um patrimônio cultural, né, religioso, que orienta a conduta dos seus descendentes. E se não fossem eles, a gente não teria, porque o candomblé já é uma reconstrução do que originalmente nós chamamos de culto de orixá, né? Porque o que chamamos de candomblé no Brasil, na África, se chama de Xexelabá, que é
uma conduta, um comportamento cultural religioso original dos africanos. E os africanos, me refiro especificamente aos Yorubá, Certo. que é a minha origem, né? E eles têm o culto de Xangô, que é o orixá patrono, e que hoje tem os outros orixás, Oxum, Exu, Ogum, estão sendo, vamos dizer, introduzidos na cultura iorubá. São cultos que foi abraçado, amparado pelos iorubás, e que cada região se especializa no culto desses orixás. Onirê é a cidade onde se cultua Ogum, o que não significa dizer que em outros lugares, em outros territórios, não se tenha famílias que cultuem Ogum. Mas a cidade de Ogum é Onirê e a cidade de Xangô é Oió, Cossô. Que é interessante a gente falar sobre isso, até no sentido da gente conhecer e entender melhor mesmo a religião, né? Eu acho muito importante essa fala do senhor de que o candomblé é uma ressignificação, né? Ele é uma adaptação de culturas aqui no Brasil, criando uma nova cultura. Então, retomando a questão da ancestralidade, meu avô, com os irmãos deles, foram iniciados no culto de Babá Egum, que eram... existiam um cuidado muito grande com a continuidade desse culto. Era tudo muito escondido, né? Se formavam, os ogés eram iniciados e ninguém sabia. Não tinha festas assim como se tem hoje, a ponto de você dormir e acordar com Babá Egum nas redes sociais, né? Então, se popularizou e graças a esse trabalho da família Daniel de Paula na ilha de Taparica, que embora tenha sido inclusive violentados, né, no seu culto, porque invadiram e prenderam meu tio-avô, a esposa dele com 90 e tantos anos, passaram por essa violência, né? Isso está registrado na história da Bahia, em jornais, essa invasão, mas que não amedrontou a disposição desse corpo de sacerdotes que existia. Eles saíram da beira da praia, da ponta de areia, e migraram para o interior, para dentro dos matos, e lá reconstruíram o terreiro, que era o Barro Vermelho. E no Barro Vermelho reconstruíram e seguiram com o culto. E aí está a minha história com o terreiro de Babá Egum. Hoje, o que era o Barro Vermelho chama-se Bela Vista. E esse território hoje, essa mudança do Barro Vermelho para o Bela Vista, onde está hoje situado esse terreiro constituído pela família Daniel de Paula, e tiveram outros apoiadores também nessa construção, porque existia uma unidade entre eles, um compromisso, né? E foi a minha avó, senhora Oxum Muiuá, que era adoradora de Babá Boulá, né? Babá Boulá deu a ela o título de Aebé, a mãe do terreiro, né? Aonde autorizou também a iniciar, que não havia até então,
membros, mulheres do terreiro de Babá Egum, filhas, esposa dos Ogés na época, e quero crer que uma das primeiras filhas do terreiro de Babá Egum a ser iniciada foi a minha mãe biológica, Clarice Daniel de Castro, Oxum Toqui, por mãe Aninha. A minha mãe biológica foi a última Iaô que mãe Aninha, fundadora do Axé Upoafonjá, iniciou. E minha mãe foi levada para o Axé Upoafonjá por Mãe Senhora. Devido à boa relação que ela tinha e da proteção e colaboração que a família Daniel de Paula deu a ela, né? O apoio quando vó Aninha morre. E com essa aproximação dela no terreiro de Babá Egum, meu avô deu a minha mãe, que minha avó havia falecido. Sim. A mãe da minha mãe havia falecido, minha mãe ficou muito pequena e Voinho, em uma conversa, quero crer que vovó senhora deve ter se disponibilizado a ajudar, levou minha mãe para criar, porque ela só tinha um filho, que é o meu padrinho, Deuscória de Maximiliano do Espírito Santo, mestre Didi, né? Com quem eu convivi dos 8 até os 16 anos na companhia de minha avó senhora quando ela morre. Sim. E permaneci sendo orientado por meu padrinho e residindo, né, mesmo que indiretamente, no Axé Upoafonjá. Então a minha família tem esse histórico, e o culto de Babá Egum é uma necessidade de reconhecimento da identidade, porque o ancestral, ele não pode ser esquecido, porque se você esquece o ancestral, você perde o seu começo. Sim. Você perde a sua origem. De onde eu vim, quem é meu pai, quem foi meu avô. É importante para o reconhecimento do sujeito enquanto pessoa, a sua origem. E essa deve ser a filosofia do culto de Babá Egum, se manter conectado, ligado à sua origem. E o culto de Orixá vai em paralelo. Sim. Porque toda a existência detém a força da natureza, porque o ser humano é natureza. Então, o orixá, a água, o vento, o fogo, a terra, isso também discutido na cultura ocidental, né? Forma essa base de essência do sujeito. Porque o que é axé? Axé é a força vital que o sujeito traz, que o sujeito carrega. Todo mundo nasce por força desse axé que lhe é dado. E a iniciação não é outra coisa senão o reconhecimento e atualização desse axé. Sim. Fazer santo é você reconhecer o que tem e receber aquilo que lhe falta. Seria você assumir, de repente, essa missão que você traz, esse caminho que você tem a seguir, né? Exatamente, porque como dinamizar a sua própria habilidades e competências. Como melhorar essas habilidades e competência que faz parte do seu ser, inerente à sua pessoa,
para que você busque, né, uma melhor condução do seu destino. Porque o destino, como a Mãe Estela diz, inclusive em várias entrevistas, é você quem faz. E a iniciação vai lhe dar autoconhecimento, sabedoria, para que você saiba escolher as melhores oportunidades e direções a ser seguida para o seu bem-estar e de todo o seu entorno. Porque se você estiver bem, caminhando com segurança, né, essa energia ela consegue se expandir de dentro para fora e alcançar o entorno da pessoa. Perfeito. Só para situar quem está aqui assistindo e acompanhando, o nosso convidado de hoje, ele vem de uma matriz muito tradicional do candomblé, né? Quer seja no sentido da sua iniciação no candomblé propriamente dito, Ilê Axé Opô Afonjá, Casa de Mãe Estela, por exemplo, quer seja também a sua ligação do culto de Babá Egum, como o senhor bem colocou já aqui, né? Toda a trajetória e toda a história que envolve isso. Como é que o senhor pensa assim, essa relação que a gente tem hoje do candomblé com o mundo atual? Qual a sua visão sobre os processos que estão acontecendo, sobre as mudanças, algumas que se impõem, outras que vão acontecendo naturalmente? O que é que o senhor pensa sobre tudo isso? Eu costumo dizer que, por exemplo, o Oxogunladê é uma extensão do Axé Opô Afonjá. Porque na identificação do terreiro não é só Oxogunladê. Por que Opô? Opô significa estar ligado a algo. Significa dizer que nós temos quem nos representa. E nós temos uma responsabilidade com essa representatividade. Então eu não posso ser uma pessoa desconectada dessa realidade. Xangô Afonjá é minha referência. Eu nasci de Ogum e aprendi a ser de Xangô. E carrego Xangô como uma referência primeira em tudo que eu faço. Enquanto sacerdote, enquanto homem, enquanto pai, enquanto babalorixá. Porque eu praticamente tive uma convivência muito maior no culto de orixá, no Axé Opô Afonjá, do que no próprio culto de Babá Egum. Meu avô se chamava Ogé Ladê, a coroa do culto de Babá Egum. E o Egungun do meu avô hoje se chama Obá Ladê. E graças a essa minha origem é que o terreiro se chama Ilê Axé Opô Oxogunladê. Eu tenho origem. Eu não sou qualquer um. E a casa também. Então, é nesse sentido. E entendo que se você tem uma referência, se você tem uma consciência de acolhimento, né, você passa a se sentir, além da proteção, mais responsabilizado pela continuidade. Então, a tradição, ela é a sustentação para que o patrimônio cultural que você recebe, em que você é inserido, ele seja preservado e adaptado mediante as situações que vão se apresentando diante dessa comunidade ou desse sujeito.
eu não posso dizer que o Oxogunladê é o Axé Opô Afonjá, mas o Oxogunladê se orienta na tradição do Axé Opô Afonjá. Os meus irmãos de santo, minha mãe de santo, se viva fosse, ou a atual Ialorixá do Axé Opô Afonjá, que torna-se minha prima, né? É da família Daniel de Paula também. Mais uma vez, o culto de Egungun vai ganhando uma cadeira dentro do Axé Opô Afonjá. E digo isso porque o Balé Xangô Pimentel, Marcos Pimentel, escolhido por Xangô e por Voaninha, ele era Ogé, e a filha dele, Mãe Undina Valéria Pimentel, e um Intonã, que foi a sucessora de Vovó Senhora no comando do Axé Opô Afonjá, que também era da ilha de Taparica. Então a ilha de Taparica tem um assento e um trânsito dentro do Axé Opô Afonjá na sua história. E a atual Ialorixá, ela é neta, bisneta, tataraneta de vovô Eduardo. É bisneta de vovô Eduardo. E que foi o Alabá lá no terreiro de Babaigun que comandou, depois da morte do irmão dele, tio Pedro, comandou o terreiro por muitos anos. E o líder hoje do terreiro do terreiro de Babaigun, o Alapim atual, Balbino Daniel de Paula, era neto de vovô Eduardo. Então, neto ou bisneto de vovô Eduardo. E o que eu vejo é que se você não tem uma casa, e eu faço questão de fazer aqui uma ressalva, uma condição no Brasil do candomblé, uma coisa é um culto doméstico, como meu avô tinha. Meu avô era Ogé, mas adorava Inhansã. Ele era de Oiá, fazia festa para Oiá e tinha Oiá assentado. E é esse o patrimônio que ele deixou para os filhos e netos dele. É Oiá que está lá na casa dela, no terreiro que ele construiu para ela. É quem regula meus tios, meus irmãos, os filhos de meus irmãos, a mim, meus filhos. Antes de qualquer coisa, Oiá vai na frente. Então, uma coisa é o culto doméstico, você ter uma casa, que lhe impõe selecionar da tradição que lhe regula sacerdotalmente os fundamentos, vamos dizer, mais importantes, imprescindíveis. Sim. Porque nem tudo você vai poder fazer dentro de uma casa, com quarto e sala. E que é a realidade de muitos terreiros no Brasil, assim como também é na África. E não quero aqui fazer nenhuma reafricanização, mas são comparações, porque você está falando de uma cultura que tem a origem africana. Que tem raiz, né? E que tem raiz. Então, quando você tem um território, uma terra, que você possa, inclusive, consolidar essa ideia de candomblé,
que é você juntar todas as experiências religiosas de uma determinada região africana. Então, o que é a África como território? E aí você tem a cidade de Oxobô, onde se cultua Oxum, né? Aí você vai para uma outra cidade que eu esqueci o nome agora. Você vai cultuar Iemanjá, você vai para Onirê, você vai para Queto, né? Onde você vai encontrar Exu e Oxóssi, e assim você tem um grande território onde cada energia tem seu pedaço. E no Brasil você tem a roça, né, como eu chamo o terreiro, como a gente chama o Axopoafonjá. Eu vou para a roça, você tem lá vários territórios. E o Babalorixá no Brasil teve que se habilitar em vários cultos para formar essa grande família africana. Inclusive de trazer a cultura Jeje, porque hoje a gente tem um outro conceito de o que chamamos hoje de nação Queto. Torna-se mais apropriado se dizer Jeje Nagô, porque você cultua os orixás Fon. Sim. Existe o Xumaré, que é da cultura Iorubá, mas Dan é da cultura Jeje. E como eles são similares, se fundem, e isso facilitou esse grande universo que é o candomblé Jeje Nagô. O senhor fala uma coisa muito importante aí. O Babalorixá, ele precisou entender e processar todas essas culturas. É um campo, é um universo enorme de saberes, né? Ser um Babalorixá hoje. Sim, dependendo da tradição que o forma, né? Que o acolhe, melhor dizendo. Porque formar, esse conceito não se encaixa no sacerdócio. Porque você vai estar aprendendo até a hora da morte. E quiçá depois dela. Porque sabe lá o que é que acontece quando você perde toda essa referência, essa consciência de tempo e espaço. O outro lado, a gente vai precisar chegar lá para tecer, se for possível, algum comentário. Mas até então, né, se tratando dessa materialidade, né, não sabe nada. Porque cada filho é um desafio para o Babalorixá. Você tem que respeitar as propriedades, as particularidades, a individualidade dele. E como adequar isso à tradição. Foi isso que eles fizeram. Daí deu certo trazer o Molu para dentro da cultura iorubá. Trazer o Xumaré que existe, né? E associar o Xumaré e Dangbê na cultura Jeje Nagô, né? Trazer outros orixás da cultura Fon e compreender esse mecanismo, porque uma coisa é a referência do sacerdote, os fundamentos, e a outra coisa são as adequações que você vai fazendo respeitando a tradição de cada segmento desse, né? Sim. E isso você aprende convivendo. E não é uma questão imposta aleatoriamente. É a convivência que esses seres de diversas tradições africanas, tendo que conviver, né, de uma forma num mesmo território e sobre uma mesma condição inumana, né, tiveram que aprender a resistirem. O candomblé é resistência. A forma que eles encontraram de
se manterem conectados à sua identidade. E tudo que precisou, que pôde ser feito para que Xangô, né, não abandonasse a memória de cada um desses negros que aqui estavam, de que eles não perdessem essa referência a Xangô, Ogum, Iemanjá, eles foram inteligentes o suficientes para encontrar os mecanismos adequados, né, à camuflagem necessária para que essa realidade não fosse diluída. O cristianismo não conseguiu fazer isso. Por isso que Mãe Stella estava correta. Até aqui valeu a pena ter São Jorge no meu peito, mas da agora em diante eu não preciso de São Jorge, eu preciso de Oxóssi. Oxóssi não precisa de São Jorge para governar a minha existência. É o que eu disse a você, eu nasci de Ogum e aprendi a ser Xangô. Então eu não preciso de São Jerônimo, embora por várias oportunidades que vovó tinha essa conexão, todos eles até os anos de 1964 ainda tinha essa fidelidade, né, a essa estratégia. Vamos dizer que somos cristãos para continuar existindo. Sim. E eu fui batizado, tenho um padrinho, madrinha, né? Fiz primeira comunhão, aprendi o Crê em Deus Padre no quarto de Xangô, olhando para Xangô, que era a forma de me manter concentrado nessa finalidade, porque tinha que fazer primeira comunhão. E se não soubesse rezar o Pai Nosso, era reprovado, né? Então, eu aprendi isso no quarto de Xangô, no Axé Poafonjá, olhando para Afonjá. É isso que eu estou dizendo. Eu aprendi a ser de Xangô. É um processo muito forte, né? E as pessoas, não, às vezes, assim, quem não conhece, quem não busca a ancestralidade, quem não busca a referência do passado, muitas vezes perde esse saber de figuras como, por exemplo, a Mãe Stella, né? A contribuição que ela tem para o candomblé brasileiro, para o candomblé da Bahia, enfim, para a gente estar aqui hoje, né? Então, a condução de uma roça, né, compromete muito mais o babalorixá e a comunidade que se instala, né, mediante a que candomblé que você quer ter. Em que candomblé é que você está? Porque uma roça de candomblé, você, além das suas convicções, você está preso a uma tradição. Eu posso ter uma roça de candomblé e negar tudo o que me fez sacerdote e criar uma outra linhagem, né? E de repente propor uma nova estrutura religiosa. Pode ser, mas não vejo muito progresso nisso, porque tem monumentos, patrimônios que precisam serem preservados. Fundamentos, né? Fundamentos, então, como é que eu vou criar uma nova religião, uma nova modalidade de Queto? É por isso que muitas coisas estão indo de forma errada, principalmente quando você entende que as coisas precisam serem registradas, que as coisas têm que serem televisionadas, precisa ser fotografada. Quando Mãe Stella dizia: o que não se registra, o vento leva, não é dentro dessa proporcionalidade.
E é o que a gente tem visto muito hoje, Então, né? não é dentro dessa proporcionalidade, porque a oralidade ela tem força. Sim. Então, se existe uma comunidade comprometida e precisa se comprometer em aprender e para preservar, você não vai precisar recorrer a certos métodos e fazer o que se está sendo visto aí. Você copiar uma cantiga e distribuir para seus filhos dentro do terreiro, uma comunidade que tem consciência de que aquela cantiga, se tiver que fazer efeito, vai fazer efeito ali dentro, porque ali tem toda uma estrutura que corresponde ao que aquela cantiga diz. Aquele ritual ali dentro, ele se dimensiona. Agora, quando ele sai dali e vai parar por cópia, por modismo em um outro lugar, isso pode ter consequências severas. Ou, no mínimo, não vai alcançar a finalidade pela qual ele existe. Sim. Aqui na minha casa, ou na sua, ou no Axé Poafanjá. E aí as coisas vão se perdendo, né? Antes de começarmos aqui, a gente conversava e falava justamente sobre isso. Rede social, né? Telefones e tal. E hoje a gente entra numa rede social qualquer, a gente vê transmissões ao vivo do momento da feitura de um santo. A gente vê transmissões ao vivo do momento mais ritualísticas, que são mais internas. Como o senhor bem coloca aqui, isso tudo traz um prejuízo, né? Sem tamanho. Traz um prejuízo porque quem está assistindo não está preparado, não vai entender o que está assistindo. Ele não foi preparado antes para vivenciar essa experiência visual. E nem para entender, né? E nem para entender, porque hoje nós temos uma outra questão, que é a pós-modernidade, a concepção social da pós-modernidade, onde você tem a tecnologia, né, comandando as ações humanas. E aí, onde é que você acha Xangô, Exu nessa tecnologia? Só se for para fazer isso que a gente está vendo nas redes sociais. Então, as pessoas não estão mais dentro do terreiro. E aí, o trabalho do Babá do Orixá é enorme para tentar resgatar essa intimidade no sacerdote. Sim. E essa figura, inclusive, fundamentos como o jogo de búzios, que é uma coisa que é do sacerdócio, né? E a gente vê cursos na internet, aprenda a jogar búzios. É meio louco, né? Não sei. Sim. E isso deve-se a essa facilidade que existe entre Brasil e África, essa comunicação facilitada, onde traz uma série de vantagens, porque você ter um urubu original aqui, você ter um obi, se bem que o obi brasileiro não se desqualifica em nada do obi africano, né? O orixá recebe tanto um quanto o outro, né? E essa corrida, essa facilidade, o poder aquisitivo facilitando essa ida daqui para a África para fazer Ifá, para aprender até Merim de Lugum, brasileiros até contribuindo com a manutenção do patrimônio cultural em Oió. Tem vários brasileiros lá aprendendo essa, né, para até compreender o que nós chamamos de candomblé no Brasil. Sim. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer o que eu vejo da África sendo feito lá, porque de algum modo isso está representado em todos os rituais que eu conheço do candomblé, da minha tradição. Perfeito. Então, para mim, até ouvir as cantigas que eles cantam
mesmo não sabendo falar Iorubá fluentemente, eu sei falar o Iorubá do Brasil, que é uma palavra aqui, outra ali, né? E com hoje isso se torna mais acessível porque tem dicionários em português e Iorubá. Então, tem uma facilidade. Se você tem um acento e uma tradição, você pode se manter fiel a ela com uma facilidade que essa pós-modernidade lhe dá. Agora tem que ter uma visão crítica, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Você tem que ter uma visão crítica. Aonde eu não preciso me reafricanizar. Porque eu sou brasileiro, eu sou de Ogum e brasileiro, descendente de africanos. Isso é ponto, é fato. Que forte. Um ponto também muito, muito importante na sua trajetória, na sua vida, é a ligação, e também com o candomblé, né? É a ligação com a dança, né? Qual a percepção, a sua visão sobre a importância que a dança tem no culto do candomblé? Então, eu vou começar falando da minha relação com a dança. A minha mãe esteve ao lado de vovó senhora dos 5 até os 27 anos, quando engravidou, e eu era o objeto dessa gravidez. Eu era essa gravidez. Então, e todo de 4 a 8 de dezembro, meu avô fazia a festa de Ioiá. E minha mãe dançava tanto lá no terreiro de meu avô, como dançava no Axé Coafonjá. Então, eu fui gerado no movimento do candomblé. Eu tenho 71 anos de candomblé e 42 de iniciado. Eu fui iniciado com 39 anos por Mãe Estela. E por que não antes? Isso é uma outra questão. Mas a dança, eu lembro dessa festa de Ioiá, porque eu fiquei, do momento que eu nasci, fui amamentado, acredito que uns 2, 3 meses, e minha mãe precisou voltar para Salvador para trabalhar, para procurar, e eu fiquei com o irmão e a esposa dele. Meu pai, Terêncio Daniel de Castro, meu tio, e a esposa dele, Francisca Palmira dos Anjos, Ioiá Meiji, que foi iniciada por Mãe Undina Pimentel. Na verdade, ela começa a iniciação dela com meu avô. Sim. E meu avô, mesmo sendo ogé, ele cuidava das pessoas. E Ioiá pegou ela pela primeira vez sobre a batuta de meu avô na festa que ele dava para Inhansã. Todo esse pessoal que ele cuidava, que era de Inhansã ou não de Inhansã, os orixás respondiam. Era assim que se fazia. Não precisava ser feito. O candomblé acontecia e o orixá chegava e dava conta de fazer o que tinha que ser feito. E no outro dia sempre tinha aquele momento da feijoada, que pegava fato, não sei o quê, vamos fazer o feijão, tinha samba, se cantava. Esse momento lúdico, né, de agradecimento pela resposta do orixá. E eu tinha uns 3, 4 anos. Eu dançava divinamente bem, remedando, imitando os orixás que eu via, e ganhava. As pessoas achavam graças e me davam moedas, me pagavam. E olhe que isso é
um valor cultural africano. Quando você desempenha algo que encanta, eles jogam dinheiro em cima de você. Na África. E toda a minha infância, ela vai se dar com esse exercício. No Axé Upoafonjá, como eu ficava a maior parte do tempo sozinho, de criança só tinha eu, num momento que não tinha festa. E mesmo quando tinha, nem todas as mães levavam os filhos. Eu estava dançando para os orixás, né? Até tive experiências ruins por imitar os orixás. Iemanjá me deu uma desinteria, porque eu ficava dançando na frente da casa de Iemanjá, fazendo travessuras. E era uma questão até de chamar a atenção, né? Sim. E Obaluaê também, porque eu fazia o azê com palha de nicuri e remedava o omolu de minha tia Clarice e Jitolu, que era um dos orixás que eu achava mais lindo. Mas isso eu já tinha o quê? 9, 10 anos, né? Era diferente dos 3, 4 anos dessa experiência que eu vivia lá na ilha de Taparica. Isso já era dentro do Axé Upoafonjá. Eu fiquei na ilha com meu pai até uns 6 anos. 6 anos e meio, 7 anos, minha mãe foi me buscar. Ela já estava mais organizada, tinha um novo companheiro, já tinha uma filha, né? E eu fui morar com minha mãe e meu padrasto. Em uma situação de conflito, eu terminei subindo, depois de uma surra, para o Axé Upoafonjá, porque já havia antes várias tratativas entre minha mãe e vovó senhora de eu ficar com vovó. Tanto assim que eu vim caracterizado. Essa é vó senhora. Sim. E eu tinha mais ou menos 8 anos e cheguei no Axé Upoafonjá no dia 28 de julho, na véspera da festa de Xangô, que é 29 de junho. 29 de junho. Eu cheguei no dia 28 de junho. E daí fiquei até hoje, que mesmo não estando lá fisicamente, mas estou com a minha memória, com a minha história, né? E com o meu sacerdócio. Como eu disse a você, eu aprendi a ser de Xangô. E lá eu fui me envolvendo cada vez mais com a dança. Então, quando vovó senhora morre, já com essa habilidade reconhecida, né? Eu concluo o 5º ano primário, que era o modelo de educação na época, e as tratativas do governo era exatamente buscar um novo modelo para a educação brasileira. Eu via meu padrinho, terminei o 5º ano e ingresso na Escola Parque. A Escola Parque que foi criada por Anísio Teixeira e Dona Carmen Teixeira, a irmã dele era a diretora, e os alunos da Escola Parque, eles todos começavam na Escola Parque, porque tinha esse modelo que temos hoje, o ensino fundamental primeiro e 1 e 2. Então,
Da primeira à quinta série ficava nas escolas, nos bairros. E da sexta série até a nona série ia para o Carneiro Ribeiro. E todos desse ensino fundamental tinham atividades à tarde, que é o que estão fazendo hoje com o turno integral. Exatamente. Então, 2 dias nós tínhamos educação física à tarde e outros 2 dias a gente tinha atividades profissionalizantes. Sapataria, escultura e artes. E eu queria fazer dança moderna. Não pude fazer porque dança era para meninos, meninas. E entrei no coral e tinha o grupo folclórico da escola para aprender o folclore afro-baiano. Sim. A sopa e o mel. Eu chego lá sabendo tocar atabaque, dançando todas as danças. Eu só tive que aprender o outro lado dessa cultura afro-baiana. Maculelê, capoeira e as outras danças, rezado, bumba meu boi e assim sucessivamente. E o professor viu toda essa, encantado com o meu desempenho, foi me dando abertura e eu passei a acompanhá-lo e ser a segunda pessoa dele. E daí da Escola Parque, ainda na Escola Parque, ele me leva para o grupo folclórico do Sesc. Uhum. E lá tinha os ensaios, ele dava as orientações, onde eu aprendi essas outras danças e comecei a dançar no grupo folclórico do Sesc. E então, com a dança, essa dança culturalmente religiosa, é que eu vou descobrir as competências corporais para expressar sentimentos, formas. Sim. E o que me levou para a escola de dança. E como é que o senhor trabalha isso hoje na sua comunidade? Então, com King, Mestre King, que é bastante conhecido no cenário brasileiro, porque a maioria dos dançarinos negros que ascenderam na profissão da dança, de algum modo passou por ele. Uhum. E ele tinha uma postura ética com a questão da dança religiosa. Embora a preocupação era não levar por imitar o orixá, mas demonstrar o movimento, a forma que representava esses orixás no terreiro, porque tanto a dança quanto a música são formas de representação do sagrado, são formas de evocação. É a dança e a música que possibilita o transe, para além de outros fundamentos, que não é só tocar e dançar que pode ocorrer um transe, que pode incorporar, pode acontecer uma incorporação. Mas são imprescindíveis. Por toda a filosofia da religião africana, aonde o verbo, o sopro, o ofó tem um poder. Até nos itãs, nas histórias que se contam sobre a criação, que orienta sobre a concepção de vida que o africano discorre,
o sopro, a palavra tem um poder mágico. Então, e a canção, né, são palavras entoadas, ritmadas, que têm o objetivo de evocar o orixá, de homenagear o orixá. E o movimento é o movimento. Sem movimento não existe vida. A vida é um movimento pleno, eterno, né? Sob a batuta de Exu. Exu é o princípio dinâmico que faz tudo acontecer. Então, a dança é uma ferramenta, assim como o som, como a música, porque um complementa o outro. Os dois juntos constituem uma plenitude. Uma plenitude do fato, dos fatos. Tudo com música e dança torna-se perfeito. E a dança, saber dançar para o orixá, é você dar ao orixá instrumento para que a manifestação dele, a expressão dele aconteça dentro dessa plenitude. Por favor. E daí a preocupação dos nossos antepassados coreografar as danças no Brasil. Somos bem específicos quando se fala de cultura religiosa, né, afro-brasileira. Porque Cuba é muito similar ao nosso sistema. Acredito que havia um intercâmbio entre esses intelectuais africanos que montaram essa estrutura no Brasil com os intelectuais ou com os líderes desses africanos em Cuba. Eu me sinto uma satisfação enorme em escutar as canções, as músicas, inclusive muitas das que eu aprendi, porque são músicas que eu ouvi aqui e que é só uma questão de interpretação. São as mesmas músicas, né? Eu uso muitas delas no na nossa liturgia no Oxogunadê. Porque muitas coisas que eu ouvia no terreiro de Babaigum, até o próprio ritmo, modo de tocar dos cubanos é muito próximo do modo de tocar, o jeito do corpo, do movimento, a forma de alguns movimentos, né, a base desse movimento religioso, dessa dança, né? Você reconhece isso nos africanos e nas diásporas, na África e nas diásporas. Os africanos são mais contidos e os brasileiros têm mais evolução com o movimento, exatamente por uma medida de resistência, né, de encontrar meios de resistir à opressão ocidental sobre a cultura, né, e a identidade desses africanos despatriados. O que é que acontece? Vamos coreografar. O que é Ogum?
Ogum é guerra, Ogum é luta. E eles buscaram uma representatividade dessa ideia no corpo brilhante. E se você olhar hoje, e tudo depende de que corpo é que você tem. Porque essa juventude, né, é monitorada pela tecnologia, que passa a maior parte do tempo sentada com os dedos nos teclados. É um desafio hoje para você tentar ver essa ideia de corpo, movimento, forma e ritmo no corpo dessa nova geração. Porque são todas top model. Ou são dementes com o corpo. O corpo não vai, não tem volume. E essa é minha luta no Shogun Ladei para tentar ver se, para além da tradição, no que eu domino, no que eu tenho fluente em mim, graças a Xangô Afonjá, que me dá batuta, regra e compasso, né? Como esses elementos, vamos dizer, esses acessórios podem serem recuperados também. Porque não é uma questão de você nascer com isso. É tudo uma questão de vivência. Porque não lava mais roupa, essa geração não lava roupa, né? Essa geração não rala coco, essa geração não vai pro mato pegar lenha, não sopra fogão, não abana, uma série de ações cotidianas que modelava esse corpo que o orixá achava pronto para a expressão dele. E se perdeu, né? Se perdeu. Hoje você vê um orixá de uma dessas senhoras que ainda existe e que ainda detém esse espírito. E se você vê hoje um sacerdote, uma menina dessa mais nova, a minha neta que tem 16 anos, Oxum na cabeça dela e Oxum na cabeça da avó. É completamente diferente. Completamente diferente. E imagino isso, a expressividade nesse sentido, em um orixá como Ogum, um orixá como Oxóssi, que tem uma gama maior, né? Uma amplitude maior de movimentos que são feitos ali no xirê, por exemplo, no rum. Então, é como você, a cada sacerdote que é acolhido no terreiro, né? Qual é o domínio que você tem para além do sacerdócio, para possibilitar a esse consulente, né, a esse indivíduo que recorre ao terreiro, que é acolhido, né, a possibilidade dele conseguir encontrar formas de, pelo menos, chegar à metade dessa plenitude que eu me referi antes. Sim. Né? Que esse acessório, a música, né? O som, a música, a dança, a forma, o movimento, porque o que é a dança? Forma e movimento. Ritmo. Forma e movimento é ritmo. Você está entendendo? Sagrado, isso eu aprendi na universidade. Fundamentos da dança, fundamentos da educação. Que trago todos esses fundamentos para os fundamentos da minha existência. A minha existência sacerdotal. Então, ir para a escola de dança aprender o que o Ocidente define como dança,
me ajudou a compreender o que eu sou e por que sou no candomblé. Muito bem. Muitas falas poderosas, viu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Para o senhor, qual é o lugar que o candomblé tem hoje na sociedade brasileira? É complicado porque diante do que temos acompanhado, né? Porque as redes sociais, ela é um informe diário, né? Você tem uma amplitude no que acontece no país e fora dele. Aí quando eu vejo o culto de Babá-Egum na Argentina, vejo o culto de Babá-Egum na Bolívia, e como cada uma dessas diásporas, elas vão ressignificando isso que a África mostra também nas suas redes sociais. Porque eu convivo no meu cotidiano mais com noticiários da África. Agora o Festival de Xangô, eu acompanho tudo. Sou amigo de alguns africanos e aí por isso eu tenho acesso a todas as informações do que acontece em Oió no dia a dia. Isso é bom para mim porque cada vez mais eu vou me certificando do quanto de originalidade dessa herança ainda existe dentro de mim. Acompanhar o jogo que eles fazem, o jogo do ano, para definir quais são as regras que eles são determinadas para que eles possam superar as dificuldades, né? Uma atitude, uma situação que eu cresci vendo isso dentro do Axé Upoaponjá. Então, o que eu não vivenciei, né, diretamente na ilha de Taparica, e porque também não é característico do culto de Babá-Egum, eu vivenciei no Axé Upoaponjá. Então, todo ano a gente tem uma consulta oracular que determina o que quais são os prognósticos que vamos enfrentar no ano que estamos vivendo. Ponto. E o que precisamos fazer para minimizar os efeitos negativos? Sim. Eles fazem a mesma coisa. Quando eu vejo que pode agredir ao olhar do Ocidente um sacrifício que eles fazem para determinados orixás, eu preciso ir lá para aprender o quê? Se a essência do que eu faço aqui se mantém intacta. Então, o que amedronta hoje é a facilidade como se faz pai de santo hoje. O candomblé virou uma ferramenta de egos. Virou um hobby. Eu quero ser pai de santo. Então, tem hobbies mais simples e tem hobbies caríssimos. E tem pessoas que, por ter um poder aquisitivo, vai simplesmente fazer uso disso para assumir o status de pai de santo, porque é um lugar de poder. E ainda tem a fragilidade que as pessoas que detêm
esse conhecimento, essa tradição, elas são facilmente corrompidas. É difícil para muita gente, como se diz, enfrentar o dinheiro em detrimento da dignidade, da honestidade. Que são fundamentais, né? Na religião, principalmente. Então, se tem dinheiro, eu vou pegar meus cadernos, vou pegar minha história, vou pegar tudo isso que eu sou e quanto é mesmo e vou botar num balcão de negócios. Aí você tem a cada fração de segundo 500 pais de santo sendo formado. Nessa mesma rede eu ouvi o comentário de um desses sacerdotes preocupado com essa fabricação de pai de santo, né, colocando exatamente a decadência do candomblé na responsabilidade dos pais de santo que concordam com essa indústria de pai de santo. E que vai de encontro ao processo, ao porque tempo que é do candomblé, nem né? todo mundo nasce com esse dom. Uma coisa é você ter dom, outra coisa é você ter talento. O babalorixá, quando ele de fato vem com essa incumbência, é algo que não é determinado aqui. Ele já vem com essa estrutura determinante antes dele nascer. Porque quando você nasce, uma obra da criação e do destino já foi formatado. A matéria, ela vai tendo consciência disso no momento que ela vai vivendo. São os desafios que o indivíduo tem para exatamente comprovar a importância de você ter nascido. Você vai nascer para quê? Fazer o quê? É isso que Elê do Mar ele pergunta. E o sacerdócio é a grande ferramenta que o homem tem, como eu já falei aqui, de melhorar a si e o outro. É uma das missões mais bonitas e importantes. Então, porque não tem mais positivo do que a iniciação. Se você é iniciado e não deu certo, nenhum ebó vai conseguir fazer você ser uma pessoa que você não tem jeito. É aquele indivíduo que nasce sem jeito. Então não adianta fazer ebó. Ele mesmo. tem que cumprir o destino destrutivo que ele carrega. De destruir a si e quem está por perto. Pra gente fechar aqui, Babá, na sua opinião, falta às pessoas a consciência da seriedade do que é o candomblé? Sim, falta. Porque fazer santo hoje é moda. Vou fazer santo porque é bonito. Tem muitas pessoas, eu falo por experiência própria, que chegam até o terreiro, passa por todos os processos, avaliação, joga búzio, o orixá fala, faz ebó, fica lá, vai ficar lá. Você é acolhido. Estando lá, você tem que dar conta de dizer para que veio. E as pessoas já chegam no terreiro hoje sabendo qual é o santo, sabendo um monte de coisas que o pai de santo
eu fico assustado com o tanto do que essas pessoas chegam sabendo. Se sabe tudo isso, foi fazer o que lá, se não tem nada para aprender? Porque o bom sacerdote é aquele que começa. Ele chega, faz a consulta, o oráculo diz o que ele tem, o que ele precisa. Entendo e concordo com o que é ventilado. Existem 2 tipos de sujeito para o candomblé. O cliente, que é aquele que está ali por achar que a prática, o atendimento do candomblé ajuda a ele a resolver os problemas dele, né? Perdeu o emprego, vai lá, perdeu o emprego, faz o ebó, consegue um emprego novo, o candomblé não precisa mais transitar na vida dele. Sim. Tem problemas afetivos, vai, tomou banho, fez lá o que o oráculo determinou, ele conseguiu se restabelecer das crises existenciais dele, vai embora. E tem muitas pessoas que chegam até a fazer o santo, depois que faz o santo, o orixá não serve, o pai de santo é isso, o candomblé não presta, e uma série de coisas, e vai embora e larga o santo lá. Larga toda uma construção em defesa da dignidade dele. E acha que ele está certo. Todo o trabalho de quem ajudou ele também, né? Então, se pelo menos ele levasse o que era dele, ótimo. Mas muitos largam lá. O orixá vai matar? Não vai matar. O pai de santo vai deixar de acolher uma pessoa, porque ninguém chega escrito na testa, né, para que veio. É o dia a dia que cada um vai demonstrando suas condutas, né, seu caráter, com a ajuda do sacerdócio. Outros chegam querendo dar santo de qualquer jeito. Se disser, você não tem caminho para dar santo, você tem caminho de ser iniciado, que uma coisa, iniciado todos são. Mas em que categoria de iniciação? Que existem 2 categorias de iniciação e segmento de sacerdócio. Ou você é Ogá, ou você é Olorixá. Ou você vai dar santo, ou você vai ser Ogá. Você vai ser um representante, né, da instituição e do orixá. O orixá lhe escolhe para cuidar dos interesses civil e religioso da comunidade. Porque se todo mundo dá santo, quem é que fecha a porta? Todo mundo tem sua relevância, né? Então, não quer dizer que ele é menor do que quem dá santo. Agora, o que ele não pode é ser iniciado nessa condição e daqui a pouco ele achar que precisa migrar para um outro território. Isso não existe. Isso não existe. Porque o bem ser, o bem não ser. Então, esses são os desafios que o candomblé está enfrentando hoje. Quando você pergunta como você vê, né, o candomblé hoje, talvez eu não tenha conseguido dizer muito bem, mas quando você faz outra pergunta, eu entendo que essa minha colocação, né, explica, né, ou justifica ou confirma o que eu falei anteriormente. O grande problema do candomblé hoje ainda é a insatisfação humana com o mundo civil
e quer chegar dentro do candomblé, se resolver, né? Resolver as suas crises do mundo civil, achando que o orixá é psicólogo. É problemático, né? É uma questão complexa. O orixá não vai resolver seus problemas existenciais. O orixá vai fortalecer, habilitar suas competências para que você busque os meios para você resolver suas crises existenciais. Então, se você não está conseguindo se resolver com você mesmo, já fez ebó, tá no pé do santo, procura um psicólogo. Vai fazer psicoterapia, que é uma ferramenta do mundo moderno à disposição. E que uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Perfeito, Babá. Uma conversa que eu não sei nem classificar aqui, não tenho nem como adjetivar o que foi todo esse conteúdo que o senhor trouxe aqui hoje pra gente. E tendo isso em vista, eu só tenho mais uma vez que lhe agradecer imensamente, de corpo, de coração, de intenção, por se disponibilizar a vir até aqui e abrir todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, para certamente enriquecer aqui tanto o podcast como as nossas vidas, né? Todos nós aqui que assistimos e que acompanhamos fomos tocados imensamente pelas suas palavras. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui defendendo o meu ponto de vista enquanto sacerdote e enquanto cidadão. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, Babá? Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Espero que tenha sido aí uma jornada e uma experiência de muito enriquecimento. E mais uma vez eu encerro aqui com aquela lembrança de você estar sempre ali, acompanhando, seguindo, sugerindo, se inscreva no canal e vamos fazer aqui essa nossa rede crescer para levar as nossas mensagens, levar as nossas identidades aí para um grande número de pessoas. Muito obrigado e até o próximo episódio.